Devido ao Covid, ao isolamento social, a nossa parte da visitação, né, que seria visitar um órgão, uma instituição de saúde sobre o tema abordado a cada grupo, não foi possível, né, isolamento social, Covid, toda essa função, essa pandemia que estamos vivendo, né? Mas enfim, neste vídeo eu vou falar sobre um pouco da realidade de uma instituição que eu trabalho, que seria o meu grupo que iria visitar, mas devido a toda essa pandemia não teve como, nem tempo, nem liberação, né, graças ao isolamento social. Nosso grupo ficou com a rede de atenção psicossocial, tá? A clínica onde eu trabalho é Complexo Libertar. Ela trata de saúde mental. Tem uma parte dela que fica em Canoas, que trata só de dependentes químicos, mas nesse trabalho eu vou focar sobre a saúde mental da onde eu trabalho, que são pessoas que não têm família, pessoas que são, de certa forma, marginalizadas pela sociedade, e elas necessitam dessa atenção da saúde mental, da rede básica de saúde, né? Então elas vão para esse complexo, no qual eu vou explicar nesse trabalho, neste vídeo. E elas são cuidadas e moram, são residentes, né? Tanto que nós tratamos elas como residentes e não pacientes. Porque elas moram lá, elas vivem lá e elas têm todo o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Enfim, esse local que eu trabalho, ele faz parte da estratégia de desinstitucionalização, tá? Da rede de atenção psicossocial, né? Da rede pública. Ela é uma empresa privada que é subordinada do governo, ela ganha recursos do governo para poder acolher essas pessoas exatamente para isso, para tirar um pouco dessa parte hospitalar, para desafogar o sistema, né, para poder descentralizar mesmo, poder distribuir essa população. Tá? A estratégia de desinstitucionalização, bem grande, tem 4 eixos. Tá? É a ampliação do processo da rede de atenção integral à saúde mental. Então, ela faz parte dessa ampliação, como eu expliquei, tá? Da qualificação da rede, que ela está sempre se qualificando e a cada mês, a cada tempo, tem sempre coisas novas acontecendo, novas estratégias, novas leis, novas formas de cuidado com esse público. Tá? A ação interdisciplinar da reinserção social. Não é o caso da onde eu trabalho. Tá? Isso aí se aplica mais à dependência química, a outros tipos de distúrbios mentais também, o qual visa restabelecer essas pessoas na sociedade. Né? E também o 4º eixo é a ação e prevenção de redução de danos. Né? Marginalização, isso aí se aplica também mais para a parte de quem é dependente químico, mais para a parte de quem que pode ser reinserido na sociedade de novo. Né? Ter uma certa autonomia. Né, que é a marginalização, a criminalidade, tudo isso visa a parte de avaliação e prevenção de redução de danos. Né? Aí existem 2 programas, tá? Que é o programa de volta para casa, que é mais voltado para os dependentes químicos, essas pessoas que podem ser reabilitadas na sociedade, alcoolismo também. Tá? E o serviço de residenciais terapêuticos, que é este que nós vamos falar sobre no nosso trabalho e onde eu trabalho. Tá? Que são os SRTs. Tá? Eles são divididos em 2 tipos. Tá? Tem o tipo 1, que são de pessoas que são menos dependentes. Elas têm problemas cognitivos, elas têm deficiências mentais, autismos graves, tá? Mas elas não são tão dependentes. Elas tomam banho sozinhas, elas se vestem sozinhas, elas têm uma certa interação, né, psicológica com a sociedade, com as pessoas. E tem o tipo 2, que são pessoas de alto nível de dependência, pessoas sondadas, acamadas, que não têm nível cognitivo, que não conseguem fazer nada por si próprios. Né? Elas necessitam realmente da atenção de alguém, elas precisam de alguém fazendo as coisas para ela, para garantir a sobrevivência. Né? Esses são os 2 tipos de residenciais. Né? O governo, né, com esse intuito de repasse financeiro e tudo, eles têm algumas
alguns pontos. Exemplo, para ter o repasse, o órgão que se prontificou a fazer essa atenção a esse tipo de paciente, ele deve ter grupos, tá? Como se fosse um quarto de 8 a 10 pessoas, tá? Onde no mínimo 4 de cada tipo 1 e tipo 2. Ou seja, 4 pessoas que são mais dependentes e 4 pessoas que são menos dependentes, né? Basicamente é isso. A equipe, e aí também tem a equipe multidisciplinar, que também é outro dos pontos que o governo avalia para poder fazer o repasse financeiro, né? Tem que ter médicos, enfermeiros, tem que ter técnicos de enfermagem, os próprios cuidadores, que daí é onde é a minha parte, que eu sou um cuidador deles também, que, modéstia à parte, né, falando mais, as pessoas que mais convivem com eles, que estão em contato direto com essas pessoas. Então nós temos, sim, o conhecimento de como lidar, de como fazer, de como cuidar deles. Não que os outros não tenham. Os outros ficam mais na parte de saúde, gerenciamento, prevenção, profilaxia, tudo que compete a cada função. Também conto com nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, tem um serviço de farmácia também, né? A estrutura física da clínica, tá? Agora vamos falar da clínica, Libertar. Lá a gente conta com quartos de 5 a 6 pacientes, ou tem 5 ou tem quartos que até tem 4 pacientes, tá? É dividido em 2 complexos. O complexo Conviver é uma aula onde tem autistas severos, onde tem pessoas totalmente dependentes. Também tem alguns que não são, mas a maioria é dependente. São pessoas que surtam, são pessoas que não têm controle de si próprio, são pessoas com estado cognitivo muito grave, né? Eles não têm noção de tempo e espaço, não são orientados, não são coerentes, né? São pessoas realmente muito dependentes. Dependem de tudo, para comer, para trocar fralda, para trocar roupa, para dar banho, para tudo. Né? E eles têm a rotina deles, que é o café da manhã, a ceia da manhã, almoço, café da tarde, janta, ceia da noite e dorme. Essa é a rotina deles, basicamente. Aí entra a parte dos cuidadores, que é quem é o responsável de realizar todas essas tarefas. Né? E tem a ala integral, que é a ala dos menos dependentes. Eles conseguem se comunicar, eles conseguem compreender linguagens, eles conseguem formular palavras, eles conseguem interagir de uma forma mais normativa, vamos dizer assim. Mas também são dependentes, dependem de cuidados específicos, como trocar fralda, dependem de cuidados de educar, dar uma educação, dar um apoio para eles em várias tarefas do dia a dia, porque alguns deles ainda são deficientes físicos, desculpa, tá? E esses quartos são divididos de 4 a 6 pessoas, onde cada quarto tem um cuidador, onde cada quarto tem múltiplas deficiências, vamos dizer assim. Exemplo, meu quarto, eu tenho 5 meninas, cuido de 5 meninas, das 5 meninas, 2 são cadeirantes, e 3, elas são mais autônomas, mas elas também dependem muito de mim, no sentido orientar para banho, orientar para a hora de alimentação, orientar para a hora de atividade, orientar para a hora de voltar, orientar para a hora de dormir. Elas precisam desse tipo de orientação. Mas elas se comunicam, elas conversam, elas conseguem ter uma interação conosco, elas conseguem passar e receber mensagens, diferente da outra aula, que eles não compreendem, eles precisam de atenção 24 horas, inclusive na hora de sono, onde eles precisam de uma atenção, vamos dizer assim, até um pouco redobrada. Porque tem a parte dos acamados, onde eles podem ter apneia do sono, onde eles podem se afogar muito fácil, porque muitos deles são sondados, precisam de som, eles não se alimentam pela boca. Tem que tomar muito cuidado, né, com líquidos, com comidas, com muitas coisas na volta. E a minha parte, que é onde é os menos dependentes, tem que ter só o cuidado de higiene, muita higiene, porque eles não têm noção de higiene. Eles precisam, sim, dessa parte do cuidador. O técnico de enfermagem, ele é responsável pela medicação, ele é responsável por passar as alterações para o enfermeiro do complexo, que cuida de tudo. Ele cuida da parte
da estrutura física, ele cuida da montagem das estratégias, dos planos de ações. O enfermeiro, ele cuida da parte das escalas. O enfermeiro gerencia toda uma equipe com 17 profissionais, cada equipe tem uma equipe de uma noite e equipe de outra noite. São 2 equipes, uma equipe do dia e outra equipe do dia. Logo, são 4 equipes por complexos. Né? Então, são 8 equipes ao total na Libertar, na rede onde eu trabalho. Na de Canoas não é diferente, mas lá eles tratam mais o alcoolismo, eles tratam mais a reinserção do pessoal. Eles começam com um tratamento de 21 dias. Nesses 21 dias passam por uma avaliação psicológica, psiquiátrica, e se decide se vai ser reinserido ou não. Mas também todos eles são enviados pelo SUS por essa estratégia de desinstitucionalização, tá? Descentralizar o atendimento para outras zonas, para outros lugares mais específicos onde eles possam receber a atenção básica, né? Fora de CAPS, fora de CRAS, fora de outras estratégias que a rede de atenção psicossocial promove. Então, o residencial terapêutico é uma das estratégias da rede de atenção psicossocial. Sobre a Libertar ainda, eles têm a rotina deles. Né? Como a maioria, ou vamos dizer assim, todos os pacientes, que são 120 pacientes, 60 em cada ala, eles sofrem de níveis entre intermediário e alto de autismo. Tá? Níveis severos de autismo. Então, eles necessitam de uma rotina. Eles têm que tomar o café da manhã até o horário, geralmente entre 9h30 e 10 horas da manhã. Eles precisam tomar a ceia, café da manhã entre as 7h30 e as 8 da manhã, a ceia entre as 9h30 e as 10 da manhã, depois tem o almoço, que é sempre 11h30, meio-dia e meia, estourando. Tem que ter um tempo restrito, graças à patologia deles, que necessita de uma rotina. Então, depois do almoço vem café da tarde, que geralmente é lá pelas 3 horas, entre 3h30, janta das 6h30 às 7, e depois tem a ceia da noite, que é entre as 8 e as 9 da noite, e eles dormem. Qualquer coisa que foge dessa rotina, qualquer coisa que, ou uns 30 minutos a mais, ou até a menos, pode influenciar diretamente todo o dia dele, em todo o organismo dele, porque o autista ele necessita de rotina, ele necessita sempre das mesmas coisas, ele necessita sempre dos mesmos cuidados. Então, eles podem surtar, e surtos eles são de vários níveis, onde eles ficam agressivos com os outros, ficam agressivos com si próprios. Eles acabam por destruir coisas, depedrar o patrimônio de dentro da empresa, porque eles estão em surto. E isso cabe nós, ao cuidador, identificar, cuidar, acionar um técnico ou a equipe de enfermagem para que possa entrar com a medicação para eles. Né? Essa é a parte de cuidados. E são pessoas que eles não vão ser reinseridos na sociedade. Eles não têm como, eles não têm condições físicas nem psicológicas de serem reinseridos na sociedade. A maioria deles tem mais de 40 anos, 50 anos, com uma mentalidade muito abaixo. Tem muitos lá que têm mentalidade de 2, 3 anos de idade. Tem gente que não tem uma mentalidade porque não tem noção, devido a várias patologias, que daí não tem como citar aqui, porque são 120 pacientes, então são muitas patologias. Psicológicas. Cognitivas, desculpa. Patologias cognitivas, que eles necessitam muito desse cuidado e dessa rotina. Né? E isso cabe a nós, cuidadores, fazer, promover essa rotina. Rotina de medicação também é muito importante. Tá? 10 minutos a mais, 10 minutos a menos, uma dose diferenciada vai influenciar no sono, vai influenciar no humor, vai influenciar em toda a vivência deles. Então, esse cuidado que nós temos dentro do residencial terapêutico atende-se às necessidades do SUS e das leis. Tá? Porque pela lei, precisamos de um cuidador para cada 8 residentes que não seja dependente, que ele seja mais independente. Então, um cuidador para cada 8 tá tranquilo. Dá para lidar diretamente. Na clínica, nós temos um cuidador para cada 5 ou 6. Né? Um técnico de enfermagem para cada 10 pacientes em nível alto de dependência. Né? Nós temos 3 técnicos de enfermagem para cada ala, que
cuidam dessa parte de medicação, ajudam a contenção e toda a parte de enfermagem. Esse é um ponto, vamos dizer assim, negativo da clínica, porque deveria sim ter mais técnicos de enfermagem para auxiliar em coisas que o cuidador, teoricamente, não pode fazer. Né? Nessa parte aí a clínica peca um pouco, porque só 3 para cada ala ainda é muito pouco, principalmente para o turno do dia onde eles estão acordados, né? Que seria quando nós todos fossem fazer as visitações lá, vocês iriam ver que tem esse déficit de técnico de enfermagem, que é necessário. Né? Um enfermeiro para cada ala e para cada turno. Então, são compostas de 8 enfermeiros para cada ala e para cada turno, onde eles gerenciam tudo aquilo que eu já falei antes. Né? Então, um dos déficits da empresa é esse. Técnico de enfermagem, falta. 120 pacientes, 6 técnicos de enfermagem por turno. É pouco. Né? Conforme as medidas do SUS, da Rede de Atenção Psicossocial. Mas isto pode ser estudado, pode ser melhorado por eles lá dentro, mas isso seria um problema que vocês iriam enxergar assim como eu enxergo estando lá dentro. Outro problema que temos lá dentro é comida, alimentação. Existe uma fonoaudióloga responsável por todas as formas de comida, porque tem o líquido normal, tem o líquido espessado, que é para o pessoal que tem problema de deglutição, para não engolir, para não causar pneumonia aspirativa. Né? Tem a forma de comida normal e a forma de comida pastosa também para este pessoal. Isso tem que tomar muito cuidado, porque como eles são deficientes cognitivos, eles não têm essa noção do que eles podem e do que eles não podem. Então cabe nós, ao cuidador, cuidar. E tem quartos de um extremo complexo muito grande, onde tem 6 residentes que, de vez em quando, eles resolvem todos surtar ao mesmo tempo. Isso é realidade. Então, um cuidador para esse nível de pacientes que necessitam de comida pastosa, de líquido espessado, que não podem de forma alguma comer grãos, que eles não mastigam, que eles engolem, aspiram, se afogam, né? Cuidar de 6 num quarto só, isso é difícil. Então, esse seria mais um déficit. Falta de profissional mais especializado, não digo nem qualificado, mas um número maior de profissional para cuidar desse tipo de paciente. Que sim, é difícil, é complicado, não é fácil. Né? E também a desinformação, que isso acho que acontece em qualquer área da vida. Né? Passa para um, passa para outro. Né, a desinformação é muito grande devido ao muito número de gente, a grande rotatividade, porque tem pessoas que não aguentam, tem pessoas que não têm essa empatia da humanidade, que não aguentam, que não conseguem e que largam. E isso para eles impactua também. Porque como eles precisam de rotina, ficar trocando, cada um tem um método de cuidar, cada um tem um método de trabalhar para eles, para os residentes, como a gente chama, isso impacta muito na vida deles. Então, esses seriam os déficits, né? Falta de técnico, falta de profissional cuidador e a falta da rotina que eles tanto necessitam, né, pessoal? De resto, a clínica é boa, ela desenvolve um trabalho muito importante, que é o trabalho de cuidado de humanização com as ferramentas que temos, né? De humanização, de cuidado, de proteção dessas pessoas, porque elas necessitam muito da nossa proteção e da nossa ajuda. Né? Tem um trabalho também muito sentimental nesse meio que nós, como seres humanos racionais, a gente acaba se apegando. Então tem todo esse trabalho afetivo, esse trabalho profissional, psicológico, clínico, né? Acompanhamento médico, tudo isso que é fornecido pela clínica e também atende às necessidades da rede de atenção psicossocial. Então este foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e muito obrigado.